Fala rapaziada, Botafogo Literário de volta para falar desse empate bem sem graça de hoje entre Botafogo e Caracas por 1-1 na estreia do técnico Franklin Carvalho e do Botafogo, consequentemente, na Copa Sul-Americana. Botafogo hoje veio com uma proposta ali, não consegui entender muito bem o jogo, né? Primeiramente vamos falar aqui, ó, dos três leads, né? Dos três títulos, subtítulos que eu coloquei. Estreia morna, não vou pegar pesado em cima do técnico, não esperem isso, não é o viés do canal, não é o meu viés. Eu acho que o cara, ele chegou, treinou um dia, jogou no outro, entendeu? Então, calma, tava assistindo já outras lives aqui, não os apresentadores, jornalistas, mas a galera comentando, já falando mal pra caramba do técnico. Gente, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido nenhum. Então acho que ele tentou ali, talvez nem mexer tanto assim no time. E ele escala o time com Raul, Vitinho, Bastos, Barbosa. E no lugar do Telles, que obviamente estava sendo poupado por questões físicas, ele escalou o Caio, né? Então ele escala o Caio e dá oportunidade para o garoto estrear ali como titular. Achei que ele iniciou o jogo, o Caio, de uma maneira muito assim ansiosa, querendo partir para ataque, mostrar jogo e tal. E aí isso ocasionou alguns erros dele. E achei que ao longo da partida ele foi ali melhorando, engrenando, encaixou alguns cruzamentos, deu opção no ataque. Mas quando o time está desorganizado, logicamente um cara que está chegando agora vai jogar desorganizadamente também, principalmente sendo um lateral esquerdo que tem a função de subir, voltar e apoiar. Então é complicado, mas não penso igual muitas pessoas já execrando o garoto e tal. Acho que pode ajudar sim. Não é um craque, mas é um cara que, se a gente encaixar o time, ele demonstra que pode ajudar, fazendo ali o feijão com arroz e tal. Depois, no segundo tempo, vou voltar a falar da escalação, mas já que eu tô falando da esquerda, quando o Caio sai, entra o Johan Hernandes, né? E me pareceu talvez um lateral até melhor do que o próprio Caio, que entrou titular. Muito físico, né? Muito vigor físico, chegou em várias bolas ali na marcação, subiu ao ataque também. Achei interessante ali o jogo dele, tá? Não dá pra falar muita coisa, mas assim, achei interessante. Então, retornando, o Franklin, ele entra com a mesma defesa, linha de zaga e goleiro que os técnicos anteriores vinham jogando, o Anselmi e o Belão também. Jogou com essa linha de zaga, o Belão chegou a colocar o Ferrarese, né? Mas enfim, eu quero dizer que o Franklin não inventou, tirou um lateral, botou um lateral, porque o Telles saiu por questões físicas. No meio ele jogou com o Alan e com o Danilo, jogou com o Santos mais caindo para pela direita, jogou com Montoro pela esquerda, jogou com o Júnior Santos e Matheus Martins. O Júnior chegava mais pelo meio, Matheus mais espetado ali, meio e esquerda e tal. Agora eu vou interromper aqui, que hoje eu tô, copo do Tietê ainda, acabou ficando em uso, né? Eu guardei o copo do Tietê e do Tiquinho, que eu acho que são caras que ajudaram bastante a gente na transição SAF, né? Clube Associativo SAF. E aí no último jogo, como o Tietê ajudou a gente naquele lance, eu peguei o copo do Tietê. E ele acabou ficando e é o que eu tô usando. E agora vocês nunca iam imaginar nisso. Balde de pipoca do Honda. Acho que só a gente aqui em casa ainda tem esse balde, cara. Esse balde aqui, daquela época de 2020, né? Ficou aí. Cheguei, a família tava comendo uma pipoquinha. Não que eu ache que o time pipocou hoje no jogo. Tava desorganizado, mas acabei herdando a pipoquinha que sobrou aqui. E aí, o Botafogo iniciou bem o jogo, propondo jogadas e tal. O Caracas lá atrás muito encaixotado, e isso dificulta qualquer time. O Botafogo tentou, não tinha posição para chute, não conseguia chegar, finalizar no gol. Teve algumas ocasiões ali de finalizar a jogada, mas sem muito êxito. Teve o lance do Matheus Martins que o juiz dá um pênalti. Depois o Archamba, ele tira o pênalti e ele inclusive marca o pênalti antes do Montoro ajeitar a bola para chutar. Essa bola estava sobrando para o Montoro. E aí, como ele desmarca o pênalti, ele atrapalha totalmente a jogada que o Botafogo podia fazer, né? E
a posse de bola vai de bola ao chão pro time do Caracas. Como eu não vi nada ainda, eu não posso opinar de maneira mais aprofundada sobre o lance, só achei um lance esquisito ali durante a partida. E aí o Caracas no escanteio, a bola é cortada, sobra pro cara lá na ponta esquerda, o cara chapa no canto, gol. Segundo tempo volta, o Botafogo pressionado, a torcida já muito irritada ali na Oeste, acho que a galera um pouco exagerada, mas dá pra criticar o torcedor, é passional, né? E aí o time volta pressionado e volta já com o Arthur Cabral no intervalo, ele já vai para campo antes do time voltar, já começa o aquecimento. E aí é a parte positiva que eu destaco aqui na thumbnail, na capa do vídeo, né? Que foi esse golzinho do Arthur Cabral. Acho muito importante que ele tenha feito esse gol para que ele realmente coloque uma crescente. Achei outro bom jogo dele, se movimentando como sempre, desde a época que ele não estava fazendo gol, já comentava que ele brigava bastante, mas agora a bola está chegando e ele está aproveitando, né? Então isso foi muito importante do jogo de hoje, porque além de ser uma mexida que o técnico faz no intervalo, é um jogador que consequentemente veio do banco, mas que estava precisando bastante de uma sequência boa, e hoje fazendo gol, é atacante, poderia ter jogado o resto do jogo muito mal, mas tendo feito gol, né, é o que traz a confiança para o jogador que joga naquela posição. Então aí o Botafogo volta, acha o gol logo no início, parecia que ia pressionar, pressiona, mas começa a se desorganizar muito, né, muito mesmo. E aí, como você já estava jogando com um time um pouco diferente em relação ao que o Belão escalou na última partida, o Telles, mesmo não estando jogando um absurdo, assim, é um cara que orienta a equipe, tem um cruzamento, uma bola parada muito boa, né? Tem aquela capacidade ali de visão de jogo, é muito experiente e tal. E aí você substitui por um garoto, realmente já faz uma grande diferença. Aí vamos pro meio de campo ali, cara. Montoro tá muito abaixo do que pode render. Não marca, não ajuda taticamente o time. Já falei isso várias vezes. Para mim, Montoro é banco. Não dá para o Montoro ser titular. Ele tem que entrar num jogo ali. Ou o Botafogo esteja precisando de um jogador para partir para cima, sem muitos atributos táticos. Ou um jogo que o Botafogo já esteja vencendo, para que ele entre sem uma obrigação ali de tentar, sem o peso de ser o cara que vai fazer o motor do time girar no meio de campo. Sanches também muito abaixo, briga bastante, mas muito abaixo do que pode render. E aí, né, quando dois jogadores no meio de campo, que são jogadores que deveriam estar criando, não funcionam, consequentemente, o Danilo, que é o cara que estava ali mais à frente para chegar dos dois volantes e poder fazer um jogo mais criativo e servir, fica mais restrito a criação, e novamente o Danilo faz um jogo ali abaixo do que ele pode fazer, né? Não dá para colocar que ele tenha feito um jogo ruim, um jogo péssimo, uma atuação péssima, mas um jogo muito abaixo do que certamente ele pode render, né? O Danilo acabou de vir do jogo da seleção, que ele acabou com a partida, né? Então, foi o melhor jogador daquele jogo. Então, assim, a gente sabe que ele pode render muito mais do que o que ele rendeu no último jogo, que foi um jogo pós-viagem, não dá nem para falar nada demais, e esse jogo de hoje também. E aí no ataque, o Matheus Martins, para mim, ele sai no intervalo, mas ele sai para mim numa questão mesmo de poupar o jogador e trazer um jogador mais de área, que no caso foi o Arthur Cabral, que entrou bem, a gente já falou dele. Mas eu achei que o Matheus novamente não fugiu do jogo, se movimentou bem, faltou achar um espaço para o chute. Teve 1 ou 2 erros ali, mas normal, acontece. Achei que ele vinha fazendo uma partida razoável ali, tava bem no jogo quando saiu no intervalo. E o Júnior brigou bastante, mas estava meio isolado, cria alguns problemas, né? Fisicamente é muito forte, então conseguiu fazer um pivô ou outro, bater uma bola ou outra pro gol, mas acaba saindo no segundo tempo também, onde não necessariamente nessa ordem entraram o Arthur Cabral, que eu já falei, o Johan Hernandes na esquerda no lugar do Caio, entraram também o Cadira ali mais pro final do jogo, Mateu Ponte, e se eu esqueci mais alguém, foi uma substituição só a mais, já falei 4, acho que foram essas 4 substituições, não lembro agora se teve uma quinta substituição. Mas enfim, o time não conseguiu encaixar, não conseguiu criar, não conseguiu evoluir, ainda tomou ali algumas bolas perigosas do Caracas, isso é muito preocupante, porque o Caracas é um time muito frágil, né? Um time muito limitado, e o Botafogo fez um jogo hoje bem abaixo do que pode apresentar. Então, rapaziada, é isso. Empate que prejudica muito a projeção do time para
em primeiro lugar para a segunda fase do campeonato. Eu espero que a gente venha engrenar. O Campeonato Brasileiro é realmente o mais importante, mas eu queria muito que a gente fizesse uma Copa Sul-Americana boa e quem sabe saísse com o título dessa competição, que a gente, como eu falei no mini pré-jogo, nos shorts aí, não sei se vocês viram, se puderem assistir para dar essa moral para o canal rodar mais ainda, eu falava que é uma competição que eu acho legal a gente vencer, que a gente ganhou lá em 93, quando ela ainda se chamava Copa Comebol, estava naquele jogo com 9 anos, o Botafogo venceu o Peñarol, né, nosso freguês aí sul-americano, nos pênaltis, e se sagrou campeão naquele ano de 93. O Botafogo, que não tinha feito nem gols no Campeonato Brasileiro, foi campeão naquela ocasião. Um título muito importante pra gente ali, que deveria até ser mais bem valorizado. Enfim, hoje ganhei essa nova camisa aqui, ó, a camisa de 2025, né? Que a de 26 vem agora com um novo contrato aí com a Mizuno. O Botafogo estava fazendo uma promoção, minha mãe queria muito uma dessa para ela e acabou que, como meu irmão já tinha, eu ganhei essa aqui. A promoção era, você comprava uma, ganhava a segunda, do mesmo modelo listado tradicional. Ela é bem bonita, um escudo emborrachado, não é bordado, é emborrachado, lindo ali. E o da Mizuno também é. E tem a etiquetinha aqui da Reebok também é, e a etiquetinha da Reebok aqui. Enfim, rapaziada, é isso. Estreia do Franklin, vou relevar, vou dar aí uns 4, 5 jogos para ele se ambientar novamente. Botafogo cheio de problemas extracampo e hoje realmente dentro de campo não funcionou. Um jogo muito morno, como eu disse aqui no título, e o Botafogo deixa muito a desejar. Lembrei do cara que entrou e perdeu um gol no final, o Jordan Barreira, faltou falar dele. Muito mal em campo também, perde aquela oportunidade, podia garantir a vitória para o Botafogo. E aí, com vitória, os comentários ficam muito mais leves, né? Valeu, rapaziada. Eu sou Daniel Góes, jornalista e profissional de educação física. Esse é o Botafogo Literário. Sigam aí e compartilhem para ajudar o canal a crescer. Já comecei os vídeos sobre os livros, então não confere aí o último vídeo. Eu falo sobre os 10 mais do Botafogo e o que esse livro traz de interessante pra gente. Valeu, rapaziada. Um abraço. Até mais. Fui.